Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso Coffee Home. Estamos aqui mais uma vez, lembrando que temos vídeo novo toda quarta-feira às 20 horas. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe e deixe seu like aí, em nome de Jesus. E vem com a gente para mais um episódio do Coffee Home. Estamos aqui hoje, eu sou o pastor Alex França. Eu sou a pastora Bruna Melucci. Estamos aqui hoje com esse casal, essa família que nós amamos, Diácono Éder, Diaconisa Camila. Eles vão contar um pouco da história deles para vocês hoje. Cumprimento o pessoal aí. Vai, eu. A paz a todos. Olá, graças e paz a todos. Hoje a gente vai contar pra vocês aí um pouquinho da nossa história. Espero que venha mover algo dentro de cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz de receber vocês aqui. Nós também. Muito. Uma alegria de receber vocês. A Camila é fácil gravar, né? Ela, gente, é super desenvolvida nisso. Fazia o diário de oração todas as manhãs. Vou contar uma intimidade íntima que eu brinco falando sempre. O pastor sempre fez o diário de oração, né? E quando eu precisava fazer que ele não podia estar, eu falava, cara, pelo amor de Deus, me socorre. Porque eu morro de vergonha. Quem conversa comigo não acredita, mas é muito verdade, né, cara? É verdade. Ela falava pra mim e eu não acreditava também, né? Porque não parece. Quem olha ela não fala que tem vergonha de gravar, não tem vergonha de câmera. E era verdade, ela deixava de fazer pra pedir pra mim fazer. Vamos desenvolver sobre isso também. Queria já, nesse início, agradecer vocês por abrir as portas da casa. Estava aqui na casa deles. Olha isso, gente. Olha o que tem aqui para nós beliscar. Olha isso. Isso ficou bom, né? Top demais, né? Olha, tem cafezinho. Glória a Deus. Deus abençoe muito vocês pela recepção. Amém, amém. E nesse início de gravação aqui já, queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, como foi a conversão de vocês, vocês passaram, né? O pessoal que vocês já é de uma outra religião e talvez tenha pessoas também de outras religiões assistindo, acompanhando. Queria que vocês contassem um pouquinho. Então, vou deixar para minha esposa falar que ela é mais desenvolvida sobre o espiritismo, que ela conviveu a experiência, né, de 7 anos junto, né, no espiritismo, que eu tive muita transição de mente, né? Eu lutava contra a minha mente diária, por causa da luta demoníaca, né, na mente que eu tinha. E ela suportou isso durante 7 anos. Guerreira, foi. Eu tive o chapéu para ela porque foi difícil. Ela não tinha experiência, né? Ela veio de uma família boa, entrou na minha família, tipo, comigo, relacionamento com vários problemas, né? E o espiritismo foi uma experiência com ela e comigo também. Sim, é exatamente isso. A gente conheceu o espiritismo há, acho que hoje, 10 anos atrás, mais 10, 11 anos atrás, mais ou menos. E a gente já vem de família, né, que sempre frequentou esses lugares, sempre gostou desse negócio de benzimento, essas coisas assim. Só que a gente nunca foi muito chegado com isso, né? Só que de repente chegou um determinado ponto que a gente foi conhecer, né? E acho que era em 2013, né? Por aí, acho que 2013, mais ou menos por aí. 2012, essa faixa aí. Mas que a gente mergulhou foi em 2013, né? E aí a gente ia pros terreiros, né? A gente ia pros lugares, pros centros e tal. E a gente entrou, assim, começou a se envolver porque a gente tava vendo que a nossa vida tava muito bagunçada, né? Principalmente o Éder, né? Que ele tava falando que a vida já sempre foi difícil, ele teve problemas com a família e tal. Então ele falou assim, não, eu vou atrás, porque alguém deve ter feito uma macumba pra mim, minha vida não vai pra frente, não sei o que, então ele foi atrás. E ele foi a primeira vez, depois que eu fui com ele e tal. E nisso, a gente sabe que o inimigo, ele vai trabalhando na mente da pessoa. Então ali já foi o momento que ele pegou, né? Já tava ali a isca presa fácil, ele já aproveitou o momento. Emocional. E aí já falou que sim, que tinha sido feito macumba, que era um monte de coisa e tal, e aí a gente acabou se envolvendo. Nisso, a gente perdeu muito dinheiro.
A gente perdeu o que... A gente sempre fala que a gente perdeu o que a gente tinha e o que a gente nem tinha. Porque foi perdido o nome também, foi perdido o carro, foi perdido um monte de coisa. E aí, com isso, a gente acabou se frustrando, né? Principalmente o Éder se frustrou muito, acabou desenvolvendo uma depressão por causa disso, né? E a gente foi minado, né? Na parte material e na parte sentimental, espiritual, né? Nos atrapalhou completamente. Só que ainda assim a gente ficou 7 anos, né? Durante 7 anos a gente frequentou o espiritismo. O Éder desenvolveu a mediunidade, né? Como é falado lá, ele desenvolveu a mediunidade. Ele recebia entidades, né? Ele incorporava, né? Manifestava nele demônios, né? Lógico que quando era esse tipo de incorporação era bonito, parecia um anjo, mas a gente sabe que eles só são demônios disfarçados, né? Então, aí por isso, né? A gente acabou ficando um tempo ali enrolado, acreditando em várias mentiras, em promessas que nunca aconteceram, né? Que muito pelo contrário, só foi cada vez prejudicando mais, cada vez nos afundando mais. E ainda assim a gente não saiu dali. Aí tanto que, como eu falei, o Éder desenvolveu a depressão e ele atendia, né, pessoas, dava passo em pessoas, benzia, né, como as pessoas costumam dizer. Ele benzia as pessoas e as pessoas vinham em casa, a gente ia na casa das pessoas, a gente cuidava de pessoas, né, de aconselhar, de benzer, de rezar por essas pessoas, né. E aí a gente foi totalmente enrolado ali no meio do espiritismo e tal. E como eu falei, a gente sempre acabou sendo prejudicado por isso, né? Só que na época a gente não via, né? A gente sempre acreditava que ia melhorar. E nunca melhorou, nunca mudou. E uma coisa engraçada também, que o mundo espiritual, né, se envolver, que é bom falar, quando eu comecei a ficar preso no espiritismo, que eu ia, antes de aprender a desenvolver tudo, a mediunidade, incorporar, saber segurar os demônios, né, que eu pensava que era anjo, mas a gente não media esforço. Porque eu fazia entrega de trabalho meia-noite. Tinha que fazer meia-noite certo. E tinha que ser a bebida, cigarro, tudo a marca que eles queriam. Os demônios escolhiam isso, tudo. Porque tudo, a bebida, tinha que ser o nome da bebida, o cigarro, perfeito. Se fosse um cigarro que não queria ir em cima de mim, eu sofri acidente. E outra, pra você ver, no mundo espiritual, no terreiro, em espiritismo mesmo, como a gente fazia tudo regado, tudo certinho, né? Por causa de medo ou insegurança, tinha que pressionado para aquilo fazer mesmo. Ó, pra você ver como não media esforço. Eu e a Camila ia até na praia para entregar um trabalho, para ir manjar. E não media esforço. Eu ia e arrumava jeito para ir. E tinha que ser o dia, a hora certinho. As cores, os objetos, tudo exatamente como disse. E tinha. E quando a gente, por exemplo, ia nos terreiros em uma sexta-feira maior, que é a última sexta do mês, tinha que ser tudo como eles conformam. A roupa, todos os detalhes, tudo certo. Se tivesse uma peça de cor diferente, você era expulso, você era errado. Não podia participar da gira. E aí quando você se converte, tem um encontro com Jesus, aí depois você não quer fazer mais nada, né? Não por causa de vocês, vocês são de excelência. Mas aí as pessoas acabam ficando preguiçosas, né? Aí Deus às vezes pede alguma coisa, uma renúncia, e a gente acaba não fazendo. A gente vê muito isso aí, né, acontecendo. Até pra nós, a gente fica até meio indignado, porque, nossa, pra Satanás é tão massacrante, você tem que fazer tão assim, tão de excelência, né? Pra ele também era de excelência, tinha que ser tão assim, mas era massacrante. Porque a gente tem os nossos limites. Só que a gente vê que às vezes Deus, as pessoas, pra Deus, que é muito mais leve, né? Que é muito mais fácil, as pessoas não fazem. E nós sempre se policia, a gente quer fazer de mais excelência mesmo, né? E a coisa que eu comecei a lembrar, que a gente vai falando e começa a lembrar, né? Que o testemunho é longo, muito longo. E pra você ver, na época eu bebia, fumava, tinha vício. E quando para beber, quando era para atender pessoa, eu não podia beber.
Não podia beber e nem fumar. Nada. A gente não podia nem ter relação sexual. Nada. Um dia antes. Acho que era 24 horas, né? Isso. Um dia antes a gente não podia ter relação sexual. Tipo um jejum. Isso, é um jejum. Como fosse um jejum. Que tanto que ninguém quer copiar a Cristo. Em tudo, né? Em tudo. Os nomes, as coisas, tudo. Verdade. Eita, meu Deus, que coisa, não? Assim, quer copiar em cada detalhe. Entrando nesse assunto aí, sobre consulta, sobre os passos que você dava, sobre essa parte do espiritismo mesmo, acredito eu que é como se fosse cada vez os demônios, as entidades em si pediam coisas você achando que ia melhorar e você cada vez piorava mais, cada vez você foi se aprofundando mais no espiritismo até que chegou um ponto, né, na sua vida, no caso, que você comentou com a gente. Eu queria até que você falasse para os ouvintes que você achou, falou assim, não tem saída mais e a única coisa que eu tenho agora é tirar minha vida. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse momento difícil que você passou. É que várias circunstâncias começaram a acontecer no decorrer do espiritismo, né, que eu entendia, tipo, eu fazia ajudar as pessoas, mas eu piorava. Não tinha nada para oferecer. Eu vou ajudar, fazer o bem e eu vou ficar bem. Não, só piorava. Transtorno mental que eu tinha, dava crise de ansiedade, porque as coisas, objetos, né, que eu tinha, carro, moto, nome, eu comecei a perder tudo. Começou a dar tudo errado. A andar para trás, de ver evoluir. Eu comecei a tomar calmante, comecei a tomar remédio para pressão alta, comecei a ter crise de ansiedade e comecei a ter transtorno de mente. Do que era? Novinho, né? Novinho. Eu tinha 28 anos, 27, por aí. Isso. E chegou um tal que eu ficava aqui estressado, não conseguia conversar com ela. O que eu fazia? Maiava a cabeça na parede. De tanta luta mente, de não saber expressar, mas não brigava com ela, mas não tinha a fidelidade com ela mais, né? E chegou um tal certo ponto que eu queria se matar. Já estava planejado tudo certinho. Não tinha saída mais? Não, do seu não ponto tinha. de vista, Não, porque eu tinha tudo, ao mesmo tempo não tinha nada. perdeu tudo? Perdi tudo. Isso foi no final de 2017, mais ou menos? Entre 2017 Não, acho que é mais. 2018. Não, acho que acho que não é 2018 ainda não, é mais pra 2017 mesmo. Eu lembro que era um dia que a gente tava na casa da minha mãe, estava muito estranho, né, nesse dia. Parecia que não era ele mesmo, assim, sabe, nesse dia. E tava ficou quieto o dia inteiro, não falou nada, e eu até tava achando estranho. A gente chegou em casa, e aí ele pegou e fui fazer a janta, e aí ele falou assim pra mim, ele tomou banho, chegou quieto, tomou banho, saiu do banho e falou assim, não é nada com você, o problema não é você, mas eu preciso deitar, eu preciso ir dormir. Eu não vou jantar, não tem nada com você, mas eu vou dormir. Eu fiquei sem entender, né? Mas continuei fazendo a janta, jantei e ele deitou e dormiu mesmo, né? E aí depois que você falou pra mim que era porque por causa dessa luta, né, de mente. Isso, tava num domingo, tava até na chácara lá do Marquinhos. Não, tava na casa da minha mãe. Da sua mãe. E eu fiquei o dia inteiro quieto. Mas os trajetos para se matar. Tava te maquinando, né? Já, tava motivando. Satanás mesmo mostrou um caminho pra você, isso, né? mostrou o caminho. Depois eu mostrei para você, quando eu me libertei, eu mostrei o caminho. E tinha esse caminho. Eu não conhecia esse caminho. Ele te mostrou. Mostrou. Algo que você nem conhecia. Isso, eu não conhecia. E eu mostrei para ela onde eu ia se jogar pro carro, com o vidro tudo fechado, e ia se matar. Ia cair no rio, né, que é o rio aqui perto. E tinha um caminho. Acho que pessoa para pescar ia dar certinho. Pô, eu creio que o rio é fundo, eu ia se matar. Meu Deus. Só que, como eu passei o dia inteiro quieto, quando eu cheguei já fui direto tomar banho. E eu comecei Caluto se mata. E na minha mente, uma voz, sei lá, vai deitar, vai pro seu quarto.
E uma voz alta, se mata, não tem jeito. E eu conversando comigo, mas se eu fizer isso, até emociona. Se eu fizer isso, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. E daí eu falei assim, e a voz lá, bem suave, nem conhecia. Uma voz serena. Vai lá pro seu quarto deitar, bem calmo. E eu se mata, é o único jeito. Sua esposa não gosta de você, sua mãe, seu pai não gosta de você, você é sozinho, você é inútil. E começou essas duas coisas a aumentar, a verdade, eu vou se matar. E lá, vai pro seu quarto, deitar. Vai pro seu quarto. Uma batalha mesmo, né? Isso, de mente. Daí, por isso, se a pessoa não tiver sensível com a voz de Deus, se mata. Porque eu não tivesse a percepção de ouvir a voz, que eu não conhecia, a voz do Espírito Santo tinha se matado, porque eu sabia que eu ia conseguir. Daí eu falei para minha esposa, nada com você, e ora, que eu deitei na minha cama, Deus, se eu for lá, eu vou conseguir. E eu tinha essa bloqueio, que eu não podia conversar com Deus, porque eu sentia um lixo, eu sentia um lixo, um imundo, né? E eu falei, eu vou se matar. Pai, eu falei, Deus, nem se eu posso chamar você de Deus, mas se eu ir lá, eu vou conseguir. Então você tem autoridade em vida e de morte, que eu sei que o Senhor é dono de tudo. Deixa eu, me leva agora, dormindo, me leva. Eu apaguei. E no outro dia, eu acordei em silêncio total. Nenhuma voz. E até então, eu belisquei, eu falei, morri? Mas verdade, a ser atormentado todos os dias. Pensou 7 anos, com a luta mental, antes ainda, depois gravou mais ainda, né? De luta, tentando se matar, se sentir inútil, tudo colocava a mão, não ia. Porque eu lançava a palavra porque eu não entendia o poder da palavra. Eu sou inútil mesmo. Sou um burro. Tu que coloca a mão mais pra frente. Então eu declarava aquilo. E nem acontecia. Acontecia por mal. Então daí, no outro dia, fiquei quieto com ela, mas fui pro trabalho tudo silencioso. Daí na terça-feira eu cheguei pra ela, não marca nada, domingo, a gente vai pra igreja que o meu amigo chamou pra convidar. E a gente vai. Ela vendia roupa na época, ajudava ela de vender roupa, relógio do irmão dela. Daí marcamos. E até então esse casal levou até o Mapa Church, né? Foi aí que vocês chegaram no Mapa Church? Chegamos. Imagina como eles chegaram pra gente, né? Só um pouquinho de trabalho. Cadê? Foi 1 ano e meio de luta, de libertação. Olha, eu tiro o chapéu pra vocês, porque não foi fácil, porque é uma transição de mente, entender que você tem acesso a outra vida, né? Nossa, totalmente diferente. Meu Deus do céu. A gente chegou no Mapa Church, né? Mas um pouquinho antes disso, tem alguns fatores que nos levaram até chegar ao Mapa Church. O Éder, na época, ele recebia um mentor, era uma entidade que a gente não sabia o nome, a gente só chamava ele de mentor, que era assim que ele era conhecido, como se ele fosse um instrutor na nossa vida, né? E ele, quando ele me incorporava, né, ele manifestava assim no Éder, ele vinha e conversava comigo, que eu era a pessoa que estava ali perto. Então eu tinha um caderno, ele pedia para mim ter um caderno, então eu anotava todas as coisas que ele falava. E aí, quando uma das vezes, foi muitas coisas, tinha muita informação naquele caderno. Mas uma das coisas assim que é marcante, né, que a gente lembra assim, que hoje faz muito sentido pra nós, é que ele falava assim que ia chegar um determinado ponto da nossa vida que a gente ia conhecer um casal de pessoas que eles iam nos levar pro caminho certo. Porque até então a gente era perdido, vamos dizer assim. A gente tinha ido já em alguns terreiros, em algumas mesa branca, né, como as pessoas chamam e tal, mas a gente não se identificou com nada. Nenhum lugar a gente se identificava, parecia que a gente não se encaixava. Então a gente seguiu sozinho, vamos dizer assim. Só que a gente sabe que o espiritismo não pode ser assim. Tem que ter uma cabeça, né? Tem que ter uma casa de cobertura. Hoje na igreja a gente fala isso, que a gente tem que ter uma cobertura espiritual. O espiritismo é a mesma coisa. Só que nós não podia ser assim, né? Então eu era receber esse mentor. A gente recebia em casa mesmo, né?
E aí, quando ele veio, uma das vezes, ele falou que a gente conhecia esse casal. E quando a gente conhecia esse casal, ele ia nos levar para o caminho certo. Só que ele falava assim, que esse casal ia nos levar para o lugar que Deus queria que a gente fosse. Ele falava bem nessas palavras. Só que não era para a gente acompanhar esse casal. Esse casal ia nos levar, era para nós ficar lá. E esse casal ia sair, não ia permanecer, mas era para a gente continuar. Porque a partir dali, Deus ia nos direcionar. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente é muito grato pela vida do Samuel e da Josiane, né? Porque eles nos levaram para o caminho da igreja. Eles foram os primeiros cristãos que nos acolheram com amor. Eles não nos olharam como, você é espírita, você é pecador. Não. A gente se sentiu amado, acolhido por eles. E eles nos levaram. A gente chegou em outras igrejas, foi indo fazer visita no final de 2017. Mas aí foi em 2018, depois dessas lutas aí de mente que o Éder teve, né? Que a gente chegou e foi até o Map Church, através da vida deles. E realmente, né, assim, por questão deles mesmo, eles acabaram passando poucos meses com a gente lá, e eles acabaram saindo e a gente permaneceu. E aí sobrou vocês mesmos que ficaram assim pra cuidar de nós, que não foi fácil. A gente precisava ter um apoio, né? A gente precisava ter um acolhimento porque era tudo novo, era tudo novo pra nós, e Satanás não quer perder. O Satanás queria de todas as formas que a gente voltasse, né? Principalmente o Éder, que ele recebia entidade, né? Então ele queria de todas as formas que voltasse, não perdesse, né? E aí a gente passou por todos esses processos, né? Esses momentos difíceis. E aí até assim, eu acho interessante de falar é que nessa virada de ano, né? A gente tinha o hábito de toda a virada de ano a gente fazer pedidos para Deus. Por mais que a gente fosse espírita, a gente não pedia para a entidade. A gente pedia diretamente para Deus mesmo. A gente fazia as nossas orações, né? A gente falava com Deus. E bem nessa virada de ano, foi um momento de crise, de sem saber, tô certo, não tô. O Éder tava lá fazendo as orações dele lá, falando com Deus. E ele falou assim, Deus, eu não sei se o que eu tô fazendo tá certo, eu não sei se o que eu faço te agrada. Se for, me mostra o caminho. Peço que esse ano de 2018, o Senhor mostre o caminho. Porque se esse mentor que eu recebo não pertence ao Senhor, tira ele de mim. Eu não quero, quero fazer a sua vontade, né? E por um outro lado, tava eu, sem saber o que é o pedido dele. O meu pedido de virada de ano, entre eu e Deus também, foi de falar assim, Deus, faz 9 anos que eu tô junto com o Éder, o nosso casamento não tá legal, a nossa vida não tá legal, nunca foi bom, sempre, cada vez que a gente pensa que vai melhorar, só piora, e parece que não é pra ser. Então eu falei assim, Deus, me mostra, se não for pra ser, esse vai ser o último ano, né? Eu tinha decidido mesmo, falei assim, é o último ano que eu vou tentar, é o último ano que eu quero ver se a gente consegue. Já, porque eu não tinha um marido companheiro, né? Eu tinha ele tinha as lutas, as batalhas de mente dele ali, que ele vivia perturbado mesmo, né? E eu tava ali, meio que sofrendo sem ter uma necessidade de continuar com ele, né? Então eu falei assim, Deus, é o último ano, se até o final do ano não der certo, eu vou largar, né? Esse vai ser o último ano que eu vou tentar. E aí Deus, ele atendeu as nossas orações, porque daí foi em março, né? Em março de 2018, que conheceu por aí, né? Dia 20. Dia 20 foi no finalzinho de março. A gente conheceu vocês, né? A gente foi até o Mapa Church. E também, a partir daí Deus começou a trabalhar, né, na nossa vida, no nosso casamento. E aí, como resposta, né? Depois de um tempo que eu fui, o Espírito Santo me trouxe à memória esse pedido que eu fiz, né? Que bem no final de 2018, que nem ele fala, uns 45 de segundo tempo, dia 22 de dezembro de 2018 a gente casou, porque até então a gente não era casado, né, a gente era só amigado, né, mas aí a gente chegou a casar, né, a gente casou no civil, então foi uma resposta de Deus. Você vai falar a bomba que eu joguei na mão do pastor? Sim, então, vou ter que contar agora. Isso aí Vou até comer agora. Essa é uma bomba que jogaram pra mim, o primeiro que eles foram na igreja. Conta. Nunca tinham visto vocês, né? Assim. Isso, não, eles nem sabiam que nós existia, né? Nem sabia. Não sabia. Daí o nosso amigo Samuel, né, e me apresentou o pastor Alex, né, e, esse aqui é o pastor Alex, né, é o pastor da igreja, pastor da igreja, apresentou, daí eu sem papo na língua, né, meio bruto pra falar, daí eu cheguei nele e falei assim, ó, não sei se Deus fala,
Não sei se Deus ouve, mas se Deus não falar comigo, é o último dia que eu vou acreditar em Deus, é o último dia que Deus existe. É o único lugar que eu vou pisar que é o único dia. A última igreja, né? A última igreja que eu tô entrando. Se Deus não falar comigo hoje, eu não quero mais saber de Deus. Eu não acredito mais em Deus. Foi só isso que ele falou pro pastor. Mas do outro lado, a gente, né? Coração aflito, tem uma mão maior que soltar na nossa mão, né? Uhum. Vai contando o nosso encontro, como foi. E aí foi difícil, né? Isso daí. Então, mas aí o pastor esperou. Foi uma benção. A palavra falou muito pro Éder, né? No culto, muita gente, né? No culto, mas pro Éder principalmente. Eu falei assim, nossa, parece que foi pra mim o culto. E eu lembro, né, até hoje foi uma palavra de Jeremias, né? Falando lá que o Senhor nos escolheu lá no ventre da nossa mãe. Boa, né? Lá no ventre da nossa mãe e tal. E aí a palavra foi uma bênção, né? E mudou. E já ali, a partir dali já a nossa vida já começou a ser transformada, né? E só que daí, ainda assim, a gente indo pra igreja, o Éder ainda continuava recebendo entidade. Então, a gente acabava de sair do culto, ele chegava em casa, recebia esse mentor, porque até então esse mentor era o nosso instrutor. Então, assim, eu preciso ouvir, porque ele sabe que ele serve com umas palavras, né? Faz bastante tempo isso aí. Mas continua indo que lá é um lugar bom, né? Não sai de lá. Aí vocês veem que é o próprio demônio, né? Assim, a gente não entende. Gente, as coisas espirituais é muito difícil de entender, né? Porque é o próprio demônio falando de algo que ele é contra. Né? Deus usa que ele quer, né? Eu tinha naquele momento pra falar com vocês. É o único que a gente ouvia. Era o único. Então, a gente continuou indo pra igreja, só que ainda assim existia essa dúvida, né? Porque, só que aí o que acontece? Agora eu lembrei de uma outra coisa. Ele falava assim pra nós, pra mim, né? Que ia chegar um determinado ponto que ele não ia vir mais. O vir que ele falava era de, para que vocês entendam, para que receber no corpo, né, manifestar mesmo a entidade. Ele não ia vir mais, o Éder não ia receber ele mais, porque a gente ia estar bem encaminhado, a gente ia saber viver sozinho. Era assim que ele falava, né, as palavras dele. E a gente meio que sem entender, né? E como eu falei, a gente não sabia o nome dele, nunca revelou pra nós o nome. Só que daí sempre ele falava que existia uma pessoa que ia falar qual era o nome dele. Só uma pessoa poderia dizer quem ele era e qual era o nome dele. Descobrir o nome dele. Que até então, que eu ia nos terreiros, que a pessoa ia tirar carta na época, assim. Búzios, coisas assim. Daí, ela amanhã vai tentar descobrir meu nome e vou bloquear ela. Daí ela fala, acho que esse tem tanto poder? Eu fui. E ela fala, você não sabe o nome dela? Não, eu recebo, mas como você recebe, você não sabe? Não, eu sinto que ele vem, na época, eu sinto que ele vem, e eu fechava o olho e ele vinha. Né? E até o negócio tá engraçado. Daí, até então, eu lembro até a cena, né? Nós tava eu, a Camila e a senhora lá que recebia a entidade. E até então eu lembro até a cena, ela, tá bom, vou descobrir agora. Ela fechou o olho, fez assim, parou uns 3 minutos, assim, com o olho fechado. Daí ela voltou assim, eu não posso falar, ele me proíbe. Se eu falar, eu nunca mais vou receber a minha entidade. Daí eu falei, uau! Você fica impressionado? Claro. Uau, que poder que ele tem! Daí a gente, né? Daí a gente foi pra igreja. Muito curiosa pra saber quem era. Daí por isso que eu comecei a me aprofundar mais na época, né? Daí até então nessa moça aí não fui mais. Sim. Daí que eu fui. É que tanta coisa que vem falando. É muita coisa, a gente tá tentando dar uma resumida, mas é muita coisa, né? Por que a gente não faz um parte 2? Coloca aí. Também. Aí ele falava pra nós assim, muitas das vezes quando ele vinha, que ele manifestava no Éder, ele falava pra nós assim que às vezes ele ficava um tempão sem vir, sem o Éder receber, ele ficava tipo 1 mês, 2, 3 meses até sem receber, mais nada. E aí ele vinha, ele falava assim, demorei pra vir, né? Ele falava pra mim, eu demorei pra vir, né? Sabe por quê? É que eu fui lá em cima pra dar uma passeada, né? E eu fui lá conversar com o homem de branco, sabe? Lá, o pai lá de cima, então. E ele me mostrou muitas coisas. Só que tem coisas que eu não posso falar pra vocês. Ele só me permitiu falar algumas coisas pra vocês. E aí, quando daí que ele vinha, ele falava, dava essas informações a respeito desse casal, a respeito do caminho que a gente ia seguir, e esse tipo de coisa. Então, pra gente ver
o quanto que o nosso Deus, né? O nosso Deus, ele é poderoso, porque o Satanás, ele pode vir falar algumas coisas, mas tudo ele não sabe. O único que sabe é Deus. Ele tem que ter permissão do Senhor para poder falar. Isso, como a gente vê em Jó, né? Que ele estava ali ao redor e ele foi lá para Deus para perguntar se podia se tocar em Jó, né? E Deus permitiu. Jó merecia? Tadinho, não, né? Mas Deus permitiu. Então. E foi o que aconteceu com a gente, né? E, enfim, aí a gente foi pra igreja, daí foi toda essa bomba que a gente jogou na mão do pastor, né? Depois pra mão dos dois aqui pra cuidar de nós. E aí chegou esse determinado ponto que ele falou que ele não ia vir mais. E aí foi um momento que a gente marcou o primeiro encontro, né, com vocês, pra vocês conhecerem a gente conhecer vocês. Na igreja, né? E aí a gente marcou na igreja. Aí o casal, né, Luciano e o Samuel até foi junto com a gente também. E aí foi o momento que a gente conversou. Deixa eu falar se vocês foram sábios, viu? Foi muito sábio falar com a gente, sério. Foi muito sábio. Não é porque eles estão aqui não, pra todo mundo a gente fala isso. Eles foram muito sábios falar com a gente. Eles muito bem. Porque, de verdade, foi o próprio Espírito Santo mesmo. Porque até hoje a gente não sabe dizer assim qual foi o momento que a gente entendeu que o que a gente estava fazendo era errado e que Deus não se agradava com nada daquilo. Eu não sei dizer pra você assim, foi porque o pastor falou uma palavra. Não. Foi o próprio Espírito Santo. Né? A gente não tem a nossa... lá de dentro. Porque o Satanás mesmo falou, um dia Deus começou a brigar, Satanás falar pra mim, né, pra Camila, que um dia não ia vir mais, não ia precisar mais. Então ele começou a trabalhar, desprender. E até então, no dia que nós ficamos lá, conversando lá, daí a pastora acho que perguntou, se eu não me engano, e se um dia ele não vir mais? Eu falei, se um dia ele não vir mais? Amém? Daí ele deu aval. Daí a gente lembrou. Foi a nossa peste. A gente lembrou disso daí que ele tinha falado, que um dia ele não ia vir mais, que a gente não ia precisar mais dele. Né? Como seria? Se ele não vir mais, como seria? Ia seguir minha vida? Daí até então, daí no final, assim, o pastor, posso orar pra você? Daí eu falei, pode orar, você é bem-vinda. Daí ele começou, daí ele falou, feche os olhos e ele começou a orar. Um detalhe é que nós não sabíamos dessa curiosidade que eles tinham a respeito do mentor. Nós não sabíamos que eles não sabiam nada. Não tinha nenhuma informação, né? Não tinha. Era o primeiro contato. Isso. E falar a conversa lá que nós teve é a mesma de hoje. É o mesmo assunto, né? E aqui está sendo bem resumido. E no dia lá da oração no final, assim, o pastor pediu para orar. Daí eu falei, aceito. E nessa aí ele pediu para fechar os olhos, fechei. E eu, escutando a oração do pastor, e o demônio falou assim, ele me descobriu. Daí eu vi... Na mente, o demônio falou isso. Daí eu falei, como assim ele descobriu? Então você não é aquilo que eu estou pensando? Não. Como não? Daí começou uma luta. Então você me enganou. Isso tudo na hora da oração. Na hora da oração. Foi surreal. Daí, então, o pastor descobriu. Ele tem o poder de descobrir. Hoje, eu lembro até, é de arrepiar. Hoje eu não habito mais dentro de você, quem habita é o Espírito Santo. Na hora, assim, na mente, eu falo, não habito dentro de você. O dia que você precisar de mim, eu volto. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, ao redor. Ele falou, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia nada. Eu tinha a Bíblia, mas não lia. Não tinha entendimento. Não adianta nada, né? De ler sem explicação. Daí eu passei orando e eu assim, não acredito. Daí terminou a oração assim. Daí o pastor falou assim, eu descobri quem ele é. Daí eu falei, ele acabou de falar. Ele não foi? Exatamente isso. Ele acabou de me falar, não é anjo, mas sim demônio. Daí o pastor sim, e falou o nome na época lá, que era demônio, sim, achava. E foi uma luta depois dessa libertação. Uma luta de um processo de libertação, de libertação.
E foi uma oração. E foi, tipo assim, foi a nossa conversão, claro que foi difícil, né? Principalmente o primeiro ano, de muita... A mente era o campo de batalha do inimigo trabalhar na vida do Éder. Então, assim, foi muito difícil. Até ele conseguir ter o entendimento e Deus se conduzir ele mesmo, né? Mas, assim, a nossa conversão foi... Podemos dizer que foi rápida. Porque a partir desse momento, dessa conversa, dessa oração, tudo mudou. A gente nunca mais teve dúvida. A gente nunca mais quis voltar para o Espiritismo, né? A gente nunca entraram pro Evangelho e mergulharam de uma vez, né? Isso, a gente não tinha dúvida nenhuma. A gente queria batizar no primeiro batismo que tivesse, foi. fosse no dia seguinte, nós queríamos. Queriam fazer o certo. E foi, porque 2 meses depois, acho que foi, nem 3 meses, foi né? junho. 2 meses depois. A disse que ela é muito boa, vocês sabem. A gente esquece a data. E fomos lá e queria, até então, mas você tem essa... Sim, eu quero. Pensa um frio. Meu Deus do céu. Imagina o frio, né? É filho, né? Não herda dos pais. Então, assim, bem resumida é isso, né? Nossa conversão aí, a forma que a gente chegou a Cristo. E depois daí do batismo a gente foi, né? Fomos aí consertando as nossas vidas, mudando e sendo curado de muitas coisas que a gente precisava. Depois, como eu falei, né, em dezembro a gente casou. A gente foi sendo moldada aí, né? Pelo próprio Espírito Santo mesmo, com o auxílio dos nossos pastores, muitos irmãos da igreja. Até é difícil ficar falando o nome, né? Mas muita gente orou por nós, muitas pessoas nos aconselharam, nos ajudaram. A gente teve auxílio de muitas pessoas. Mas assim, a gente sabe que vocês dois foram assim, pegaram a nossa mão e falaram assim, ó, tamo junto, a gente tá aqui pro que der e vier, né? A gente agradece muito a vida de vocês, né? A gente agradece muito a vida de vocês por vocês terem cuidado mesmo de nós, né? A gente tenta retribuir isso. Eu sou Retribui. Com comida, então. um anjo aqui na terra, né? Nos ajudaram mesmo muito. Olha, se eu falasse gratidão ainda é pouco. Tudo que fizeram. Eles foram. É ainda um instrumento de Deus para nós que auxilia todos os dias. A gente tenta agradar do máximo. Ainda da minha parte, eu falo assim que não é o suficiente. Cuidado, amor a vidas. Uma das coisas que marcou no final do culto. Não estava no script. Não mesmo. É que eu falo mesmo porque o que está dentro de mim eu falo mesmo. Sincero, eu sou. É a única da coisa lá, que até hoje, a pandemia afastou um pouco, depois voltou, o abraço. No final do culto, o primeiro dia no culto lá, daí fomos visitar, e o final do culto lá, quem puder pode abraçar o visitante. Aqui em casa, assim, o povo antigo não tem costume de abraçar, fidelidade, sentir o calor. Eu não chorei porque de orgulho mesmo, mas por dentro eu chorei, porque, olha, todos veio me abraçar. E cada... Os obreiros, né? Adriano, né? Todos veio me abraçar. E cada abraço vai ser assim... A cura, né? Já foi, foi o início da né? cura aí. Porque eu não sabia o que era um abraço. Não tinha esse acolhimento, né? Das pessoas, né? Foi top. E a nossa igreja é assim, né? Conhecida assim, né? Do carinho mesmo que a gente tem. Por causa da pandemia, a gente deu uma diminuída, mas tá voltando agora, né? Todas as igrejas, né? Não só a igreja, como todo mundo precisou dar uma afastada, né? Devido à pandemia. Mas nós temos uma frase na Mapa Church que fala assim: Mapa Church não é um lugar para visitar. Tinha uma família para pertencer. Verdade, não tinha uma visita. Eu pensei em fazer uma visita. Passou logo da parte da família. Não tem como. Lá é minha casa, E eu tenho um ciúme da casa. Tenho um ciúme. Cuidado. Misericórdia. Cada detalhe. E Deus foi instituindo muitas coisas na vida de vocês, né? Sim, a gente mudou tudo. Carro que vocês perderam. O carro, a moto.
Eu, né, até então, assim, eu, às vezes fazia uma coisinha ou outra ali, mas eu não tinha profissão, né? Aí hoje Deus me deu, né, através da oração, né, que nós duas oramos, né? Eu com o pastor, a gente orou, né? O pastor falou pra mim, vamos orar, vamos pedir um nome pra Deus. Você faz bolo, tá? Vamos ter uma direção. Aí Deus me deu a direção. Hoje tem ateliê também, que tá com mais de 3 anos, aí eu acho, nem sei há um tempo do ateliê, mas tem mais de 3 anos. E foi assim, Deus foi restituindo a parte financeira, né, a parte material, a parte espiritual também, sentimental, né. A gente foi crescendo, aprendendo, né. Então não tem muita coisa pra nós aprendendo, mas a gente era, né, já se tornou obreiro, hoje a gente é diácono, né. Já estamos aí há mais de 4 anos na loja. A Caixa ministra da igreja, o Éder ministra da imersão. Sim. E a gente tá aí na obra, né? Hoje a gente é gerador de vida, né? Geradores de vida, líderes de geradores de vida. Um gerador de vida a também, gente junto faz parte. com os líderes Cláudio e Bruna, né? Os líderes da igreja. Isso. E a coisa que me ajudou muito no controle emocional e saber lidar com a mente e estar sensível com a voz do Espírito Santo foi que eu amo a intercessão. A intercessão me ensinou muito. Eu tive, né? amadureceu e está sensível porque a intercessão não que obriga, mas é direcional para Te aquilo. empurra, né? Isso, se porque posiciona. a gente quis mergulhar, né? Entendeu? E Isso. saiu de um Agarraram posto tudo. para ir para outro. 100%. É de extremo, né? É que você ora, Deus acorda, você 3 horas da manhã, você ora. Você faz jejum, mais jejum, lê a Bíblia, então você está constante em um louvor, constante em oração. Então uma das coisas olha, o que eu falo por mim, eu amadureci muito rápido. Muito rápido. Mas não. Oração, né? Primeiro, depois vem a intercessão, né? Isso, é verdade. É muito bom pra vocês Falo, dois, né? isso, Eles nos trazem orgulho demais, né? Nossa, nem fale. Gente, é muito grande o testemunho deles, é muita coisa, né? Mas você que está assistindo aí, em nome de Jesus, tem uma oportunidade para sentar com esses dois aqui, para ouvir a história deles mesmo. Talvez você tenha uma história bem parecida, né? Que eles são bênção demais, gente. Nossa. E deixa eu mudar um pouco agora de assunto ou de pergunta, né? Eu queria que vocês contassem para as pessoas que estão ouvindo também uma história engraçada que vocês passaram, que vocês falaram, meu Deus, sabe aquele meu ditado lá, casquei o bico? Conte para nós aí uma história engraçada. Você vai contar? Então, é assim, né? Nós dois não é muito engraçado. Nós já é novo velho. A gente fala que a Camila é nossa velhinha. Ela é tão novinha, mas ela é nossa velhinha. Então a gente não é muito engraçado. Então a gente fica aí mais de uma semana tentando lembrar de alguma história engraçada. Porque é difícil, né? Mas eu vou falar por mim, né? Uma vez, faz um tempinho já, a gente deve ter mais de 2 anos. A gente estava no evangelismo, né? Na rua, Projeto ID. E hoje a gente tem a nossa placa, né? Que é a lona que a gente conseguiu fazer, né? Graças a Deus. Mas na época a gente tinha as letras na cartolina. Se você for lá depois na página da igreja lá, vocês vão ver lá atrás que tem umas fotos lá de quando a gente ia pra rua. Então de um lado era escrito Foi Por Você e ao outro lado era Jesus Te Ama. Então cada placa tinha uma letra, né? Aí todo mundo, a gente ficava, acho que nesse dia tinha tipo umas 10 pessoas, cada um ficava com uma placa, com uma letra, né? Então a gente usava de um lado, a hora que ia virar a frase todo mundo virava do outro lado, né? E aí, nessa, eu tava conversando com alguém, eu era a última, né, que tava com a letra A, né, o final da frase. E eu tava conversando com alguém que tava do meu lado, que eu não lembro quem Isabel. era. Será que foi Isabel? Eu acho Eu acho que era Isabel. E aí, no final, a gente, todo mundo virou a placa e nós duas continuamos. Acho que fui eu, não era a Isabel, era quem tava do lado. Não me recordo pra dizer quem era, né, mas quem tava do lado. E aí nós ficamos sem virar a placa. Então a frente tava Jesus Te Ama, a hora que todo mundo virou, Foi Por Você, nós duas não viramos. E aí ficou assim, Foi Por Vaca. Foi o motoqueiro aí, tá vendo? Aí o motoqueiro Tá tava na errado, rua. tá errado. Gente, tá errada a placa, esqueceram de virar. Aí imagina a vergonha. Esse é nosso evangelismo de rua. Depois o problema foi resolvido. A gente tem a lona lá, tudo bonitinho. Agora não é errado mais não. Não tem erro mais.
Só segurar de pão cabeça. Agora não dá mais. Ai, meu Deus, cada história, né, que a gente passa, né? Agora deu certo. Tem eu? É que o Éder gosta de me atrapalhar, gente. Vocês não têm noção. Hoje disciplina. Direto, toda vez. Quando eu tenho toda vez. oportunidade. É uma coisa engraçada, não faz muito tempo não. Tinha um relacionário, né, que o presbítero Cláudio tava à frente, e o dia a Camila para ministrar, né? E lá de boa a Camila ministrou, chegou a hora dela ministrar, porque como o que acontece? Eu vou lá, sento lá, tudo certinho, olho pro irmão do lado, e eu falei para ele assim, viu? Saiu meu joelho. Não, falei, mas como assim você tá sentado? Porque tá tudo travado aqui. É nada. Eu falei, verdade. O que faz? Eu vou lá e deito. Deita no chão pra tentar No meio colocar o da joelho. administração. No meio da administração, tenta colocar o joelho no lugar. Na hora que eu vou ministrar, imagina. E Só tava ele. E coloca o joelho? Não! Fui embora meio mancando. Não conseguiu colocar o joelho. Não, só todo no mundo outro ficou dia. preocupado. Esqueceram da palavra. Meu Deus. Vai lá, vai abençoado. Que coisa, não. Você viu, gente, cada coisa que a gente passa, né? Meu Deus do céu. Deve ter doído. Dói bastante. E todo mundo ficou desesperado, porque daí. Todo mundo queria orar todo mundo por queria, você. queria orar, começaram a orar pelo Éder, achando, né, que era alguma coisa, que sei lá, né? Aí falou assim, não, gente, é normal, só que todo mundo queria ver, porque é um ser humano, é curioso. Então quem que não queria ver ele colocar o joelho no lugar? Eu falei, gente, não olha. Feio, É feio, dá aflição, mas todo mundo queria ver. Imagino, né? Mas tirou o foco da administração. Ai, meu Deus. Eu queria, agora que vocês dois, né, individual aí, deixasse uma palavra de motivação, de tudo isso que vocês passaram, para que talvez pessoas que estejam agora passando por isso possam enfrentar essa prova, essa luta. Eu queria que vocês deixassem essas palavras aí, essas pessoas agora. Falar? Pode falar você primeiro. Falar de motivação? Como que eu falo? Cola em pessoas que tem algo para oferecer, que faz enxergar aquilo que eu falo por mim, que Deus colocou pessoas abençoadas porque eu não tinha sonho, não tinha projeto, não tinha casamento, não tinha nada. E eu não acreditava em mim, não acreditava em potencial, não acreditava em nada. Cheguei lá como um Zé Ninguém, né? Um inútil. E cola, pessoa que motiva, que te corrigiram muito, mas valeu a pena. Eu saía de bater no pé, mas chegava deitado na minha cama e refletia e eu mudava. Porque eu não estava acostumado à correção, né? Porque não tinha correção dentro de casa. Então eu achava algo que eu pensava, quem são eles para corrigir? Mas cola. Porque os melhores amigos, os melhores pais espirituais é aquele que corrige. Então, cola em pessoas espirituais que faz enxergar aquilo que vocês não enxergam. É isso. A correção traz crescimento. Isso, correção traz. E um não traz amadurecimento. É isso. Sabe as palavras. Camila. Então, o que eu quero falar é assim, talvez você ouviu, né, o nosso testemunho e assistiu até aqui, glória a Deus por isso, que eu creio que o Espírito Santo ele já trabalhou aí, algo foi movido dentro de você, né, você conhece alguém aí que passa por isso, né, mande esse vídeo, já aproveita para mandar. Mas eu quero falar assim que às vezes a gente passa por momentos na nossa vida que a gente acha que não vai ter solução mais, que é o fim, que acabou, que parece que nem pra Deus é possível, mas eu quero falar pra você que é.
Porque a nossa história é essa. A nossa história é uma história de falência mesmo, em todas as áreas. Só que lá no final, lá no fundo do túnel, tinha uma luzinha, né? Foi difícil de encontrar ela? Demorou? Foi. Mas a gente encontrou. Porque a gente perseverou. Foi fácil? A gente quis desistir? Várias vezes a gente quis desistir, não foi fácil. Mas a gente permaneceu e a gente conseguiu alcançar esse lugar. E hoje o Senhor ele transformou totalmente a nossa vida. Então esse testemunho não é só aconteceu na vida da Camila e do Éder. Não, isso pode acontecer na sua vida também. Pode ser muito melhor ainda na sua vida. Então que o nosso testemunho sirva para trazer transformação de vida para todos vocês aí que estão assistindo, que estão acompanhando, né? E eu creio nisso. Eu creio que não foi por acaso, não é em vão, não é obra do destino, como as pessoas falam, não é. Se você está assistindo esse testemunho, é porque Deus quer mover algo aí dentro de você. Se não é na religião, não é no espiritismo, é em outra coisa, né? Mas eu creio em uma nova história para sua vida, assim como Deus fez na nossa. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Que história linda, né? Queremos agradecer a vocês pela recepção, pelas palavras, por esse momento, né? Nós estivemos juntos. Foi maravilhoso, não só para nós aqui ouvir vocês, mas também para cada ouvinte que está aí acompanhando. Você que está ouvindo aí, já deixa aí seu comentário, deixa seu like, compartilha, nos ajuda aí, se inscreva no nosso canal também. Ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Sim. Uma compartilha aí para quem você conseguir. Talvez pessoas precisam ouvir essa história, ouvir esse testemunho aí. Então, Deus abençoe Éder, Camila, por tudo que vocês têm feito, né? Por nós, né? Nos honram muito, gente. Né? São bênçãos demais. A gente sempre fala que são pessoas que Deus colocou na nossa vida para agregar, né? Para trazer cada dia mais aí experiências junto com a gente, para somar junto com a gente aí. Então, Deus abençoe muito vocês. Os nossos filhos amados, gerados da gente, né? Amamos vocês. Muito obrigada por abrir a porta da casa de vocês pra gente estar aqui. E por toda a honra, por tudo que vocês fazem por nós. E nós cremos que é só o começo de tudo aquilo que Deus já tem preparado para vocês. Amém, amém. A gente também agradece muito vocês aí pela oportunidade, né? De não só daqui do Coffee Home, mas também de tudo que vocês já fizeram e fazem na nossa vida, né? A gente agradece muito a vocês mesmo. A gente agradece muito a Deus também, né? De ter colocado vocês na nossa vida. Eu sei que não comeu um bolo ainda. Eu vou fazer um merchan rapidão. Se vocês não conhecem Ateliê Doces Bolos, meu Deus, corre lá no Insta, no Face, procura lá Ateliê Doces Bolos. Vocês não têm ideia de como essa mulher faz os bolos. Tem novidade chegando no ateliê. Talvez eu deixe aí no finalzinho só um pedacinho pra você. Só pra você ficar com água na boca. No final, né? É. Amém. Então, gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe vocês também. E esse foi mais um Coffee Home. Fique agora com os erros de gravação. Se a gente chega pra gravar o Coffee Home, ó, ainda tem doce pra gente comer no Ateliê Doces Bolos. Só um pouquinho. Delícia. A saga do tripé outra vez. Que isso aí? Nossa, pera. Nossa vida. Nossa. E a saga continua. A forma de bolo pra apoiar o tripé. Acho que tem que ser do outro lado. Esses são os bastidores do Coffee Home. Isso aqui vira, né? A Sara é só pegar ela. Mais cedo. O Vitor comeu tudo. Pode segurar, Sara, você comeu. Pai, ele pegou. Ô pai, ele pegou enquanto gravaram. Quando gravava, ele comeu Comeu isso tudo. daqui sozinho. Isso aqui foi preenchido ali, ó, no prato. Agora tem isso aqui. Gente, por isso que não esvaziava, tá? Vocês olham lá no vídeo, toda hora tá cheio. Não são da multiplicação, não. Embora a gente creia que Deus faz, mas não é não, ó. É que a Carla vai enchendo. Pós-Coffee Home, como nós estamos? Comendo. Aproveitando de tudo isso. Aqui, ó, pra que tomar café quando você tá diante dessa beleza? Novidade que eu vou experimentar agora. Depois eu falo se aprovei. A hora que acabar tudo. Nossa vida. Olha aí, ó.
depois da gravação. Nossos 2 cameramans estão fazendo o quê? Dormindo. Vi, tá com sono? Não. Queremos agradecer vocês pela recepção. Nunca acaba, né, Olá? É a multiplicação, nunca. Tá sempre cheio. É corte de câmera? Claro que não.